A crise no abastecimento de fertilizantes e de combustíveis está afetando e muito o agro brasileiro. Para explicar o que o investidor pode esperar do agronegócio nos próximos meses e quais são os gatilhos para você se preparar e ajustar seus investimentos, eu trouxe aqui no Monitor do Mercado o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, a CNA. É o Reginaldo Minaré, que conversa com a gente e aponta ali cada um dos itens que você, investidor, precisa ficar de olho para saber que decisão tomar nos próximos dias. A gente volta depois da vinheta. Enquanto isso, pode curtir o vídeo, pode deixar seu like aí e se inscrever no canal para estar sempre atualizado do que a gente está postando aqui no Monitor do Mercado. Minaré, muito obrigado por receber o convite do Monitor do Mercado, por atender ao nosso convite e vir explicar para a gente um pouco do que o agronegócio tem sentido nesses dias pós-guerra da Ucrânia. E acho que a gente já podia começar com algumas perguntas, e a principal é o que o setor tem enxergado como impactos imediatos, no médio e no longo prazo do que hoje a gente chama de crise dos fertilizantes. Bem, grato pelo convite, Marcos. E é uma crise enorme, né, que passa por fertilizantes, passa por preço de combustíveis, né, e uma possível quebra de safra em algumas regiões do planeta. Então, tudo isso compõe um volume de expectativa de crise bastante ampla, né? É uma crise que a gente precisa monitorar diariamente. Especificamente sobre fertilizantes, por exemplo, neste semestre, né, que estamos, a safra está garantida, foi semeada, o adubo está, né, dentro do país. Agora, para a safra do final do ano, na virada do ano, é que temos essa incerteza de como o cenário se comportará. Nós temos o Brasil depende, historicamente, aí, algo em torno de 85%, 90% do fertilizante que usamos é importado. Uhum. E aproximadamente 26% aí vem da Rússia e de Belarus. E essa possibilidade de não ter a chegada de fertilizantes desses dois países coloca um cenário que, no curto prazo, nós não temos como substituir com produção doméstica, temos que buscar outros fornecedores. Então, é nesse contexto que nós estamos atuando, de dialogar com países produtores, com empresas produtoras, para verificar o quanto poderia aumentar o aporte de fertilizante para a agricultura brasileira. E o setor privado está nesse caminho? O senhor fala sobre a conversa com outros players de outros países, e a gente tem visto a ministra da Agricultura seguindo essas viagens, né, para o Canadá, falando com o Irã, e tentando suprir isso numa forma, digamos, institucional. Como o setor em si tem feito? O setor tem corrido para outros exportadores, tem buscado, né, no ambiente privado outros fornecedores? Olha, nós temos uma situação de que o produtor agrícola, ele não é um importador direto de fertilizantes. Então, entre os países produtores, né, nós temos as empresas que importam, que não necessariamente são aquelas mesmas que produzem nos países de origem. Então, nós temos esse desenho. E nós temos algumas diferenças. Por exemplo, países onde tem um poder público mais forte, onde as empresas são públicas, por exemplo, Marrocos, né? E outros países que têm uma grande produção, mas que quem comanda o sistema produtivo é a empresa privada, por exemplo, Canadá. Então, é interessante, ao mesmo tempo, fazer essa aproximação diplomática e institucional, né? E também a abordagem às grandes empresas que efetivamente produzem e
comercializam os fertilizantes. Então, isso está sendo feito, né? O governo brasileiro está procurando falar com diversos governos, e nós, do setor privado, estamos falando com diversos segmentos, tanto público quanto privado também, para verificar aí a expectativa de possibilidade de aumento de produção em algumas regiões para suprir uma possível falta de abastecimento por parte de Rússia e Belarus. Entendo. E essa busca, né, do setor privado por outros fornecedores ou uma ampliação de produção é internacional? Ou não? O produtor tem falado com as importadoras. Como é que é esse caminho? O produtor, em geral, aí depende muito do tamanho do produtor, né? Porque a gente quando fala de agricultura, é bom falar de agriculturas, né? Porque vai de cogumelo shiitake a pinos, vai de coelho angorá a búfalo, né? Então, cada universo de produto é um universo de produção. Os grandes produtores, principalmente soja, milho, cana, né, algodão, eles têm um contato um pouco mais direto com os grandes fornecedores, né? O produtor médio, pequeno, já tem um contato maior com as revendas ali na sua região. Então, esse diálogo a gente orienta que seja feito semanalmente, né? O agricultor busque a rede de distribuição e veja as expectativas, né, de possibilidade de contrato, de compra antecipada, né, e os grandes procurem os seus canais com os grandes fornecedores. Isso no universo privado de produção. Na rede institucional, né, nós, nesse mês de março, mesmo na CNA, fizemos 11 reuniões com diversos setores, tanto dentro do território brasileiro, quanto instituições baseadas fora do território brasileiro, buscando tanto um entendimento melhor do que é necessário para construir uma infraestrutura melhor para a produção doméstica, quanto para a garantia de fornecimento nesse curto prazo, que não tem como suprir com a produção doméstica. A CNA tem algum estudo ou alguma perspectiva do aumento do custo da produção como um todo, em média, com essa falta de fertilizantes, ou isso ainda está sendo analisado? Olha, é algo que cada dia a gente vai agregando e retirando alguma coisa da planilha de custo aqui de simulação, né? Por exemplo, fertilizantes, por exemplo, no custo da soja, ele pode chegar até a 20% do custo de produção, né? Um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da qualidade do solo onde você tem a cultura, né? Então, toda essa engenharia, ela faz com que o preço vá subir. O custo de produção, ele é impactado pelo custo de fertilizantes, pelo custo dos defensivos e pelo custo do petróleo, né? Aí você tem o custo do uso do petróleo na máquina agrícola, que em alguns casos pode representar de 4% a 6%, 7% do custo de produção, mas você tem o custo do transporte rodoviário, por exemplo, o custo operacional do caminhão é aproximadamente 35% diesel. Você tem o custo do bunker do navio, por exemplo, é entre 40% e 50% do custo operacional do navio. Então, esse aumento do preço do petróleo também impacta significativamente na cadeia, né? Tanto antes da produção quanto pós-produção. Então, isso tudo vai refletindo no custo de produção. Você tem, por um lado, um aumento também de preço de commodity, né? E sempre tem que fazer essa equalização, né? Ou seja, ou melhor, essa equação, né? O quanto o custo aumenta e o quanto o preço do produto aumenta. No mercado internacional, você tem uma facilidade maior de ter essa comparação para ver se o custo, né, está dentro de uma margem suprido pela margem, pelo aumento da margem ali com o aumento do preço. Exato. Já para quem comercializa a sua produção dentro do território, e no caso do Brasil, a maior parte da produção agrícola fica dentro do território nacional, já tem uma situação um pouco mais difícil. A margem da produção primária é uma margem que nunca foi muito grande. Então, você não tem um amortecedor aí muito grande para trabalhar. E nós temos uma situação no Brasil, né, que já é uma construção de longa data, que nós temos hoje um tecido social com poder aquisitivo muito baixo. Muitas famílias endividadas. Então, a possibilidade de repassar esse custo
integral, às vezes é até difícil. Você dificulta o acesso das pessoas ao produto. E como o agricultor tem uma margem de renda não muito larga, esse amortecedor para o agricultor é pequeno. Ele estreitar a margem que já é estreita é difícil. Então, é uma preocupação que a gente tem de procurar buscar alternativas para, pelo menos, minimizar esse custo de produção, para não ter um repasse significativo aí para o preço dos alimentos. Essas alternativas, né, pensando em aumento do custo do combustível e uma rede completamente dependente, né, das rodovias, e o aumento do custo dos insumos, né, pensando principalmente nos fertilizantes. Isso tem como ser amortecido pelo setor privado, ou o setor privado espera um amortecimento vindo do setor público, né, vindo de políticas novas ou políticas necessárias para o momento? Olha, nós estamos aí próximo à construção de um novo plano safra, né? E cada semana é um cenário, né? A gente, até pouco tempo, não tínhamos ainda um impacto muito grande do petróleo, né? Não, pelo menos não era visível ainda, era previsto, mas não era visível. Agora sim é, né? Nós temos essa dificuldade, por exemplo, com os fertilizantes, que começou dentro de um universo menor, já está ganhando uma proporção maior, e aí você tem um outro elemento, que é o hemisfério norte começa a plantar agora. Né? Teremos quebra de safra no hemisfério norte. Né? Um monte de variáveis a gente precisa analisar. As áreas de pousio na Europa, por exemplo, serão liberadas esse ano para o plantio, para aumentar a capacidade de produção na União Europeia. Os agricultores europeus estão fazendo essa conta que a gente comentou há pouco tempo, né? De ver essa equação de custo e preço do produto, né? Porque quando você tem um custo de produção maior, você precisa de um volume maior de capital para garantir o seu plantio. Então, nós temos essa situação no hemisfério norte hoje. Por exemplo, os Estados Unidos utilizam aproximadamente 40% do milho que produz para fazer etanol. Vai ter alguma mudança nessa cultura americana de diminuir a produção de etanol para liberar um pouco mais de milho? Né? Então, tudo isso são todas variáveis que a gente precisa ir analisando, né, a cada semana, para verificar como isso se comporta. Então, se tiver uma quebra de safra, você agrega nessa situação de custo uma demanda maior por alimentos. E aí, certamente, os governos, né, não só o brasileiro, mas os governos em geral, terão que fazer algo como fizeram com as vacinas, né? Criar aí uma situação de emergência para garantir que a população, principalmente a população de menor renda, tenha acesso aos alimentos. E hoje a gente tem a perspectiva de perder espaço para o mercado internacional, né, para os exportadores de alimentos? Não vejo dessa forma. Aliás, pode até acontecer o contrário, né, de você ter uma demanda maior de alimentos dos países que têm potencial para produzir, como é o caso do Brasil. Né? A safra, né, que tem início agora no hemisfério norte, por exemplo, é difícil ver um cenário da Ucrânia semeando. E é uma grande produtora de trigo, de milho. A Rússia também tem essa dificuldade. Você tem uma dificuldade no Mar Negro. Por exemplo, os portos da Ucrânia praticamente foram destruídos. E mesmo se produzir... É o primeiro ponto a se atacar numa guerra, são os portos, né? Exato. É a logística. É a logística. Então, nós temos esse cenário que as variáveis são enormes e não seria de bom grado fazer previsões de longo prazo nesse cenário. É ir ajustando aí as tabelas ao sabor dos acontecimentos. Essa crise, né, que a gente entrou pós-guerra na Ucrânia, ela atrapalha o quanto a gente poderia surfar no superciclo das commodities? Olha, eu sou um pouco cético com relação aos superciclos de commodity. Às vezes eles acontecem, mas quando você coloca tudo dentro de um contexto de custo, né, de mundo real de custo, às vezes o ciclo ele é impactante, mas a distribuição de renda na cadeia ele não reflete o barulho que se cria com os ciclos, né?
Nesse caso específico, nós estávamos dentro de um contexto de desajustes, né, de cadeia de produção, que aumentou defensivos agrícolas por conta de algumas restrições de energia na China no ano passado. A gente teve problemas de transporte que aumentou significativamente o custo dos fertilizantes já no ano passado. Então, tudo isso já tinha elevado os preços. Alguns setores da agricultura, né, estavam conseguindo uma equalização boa de custo com o preço de venda, outros nem tanto, principalmente aqueles que trabalham com o mercado doméstico. Eu não vejo que atrapalhou, não vejo. Ao contrário, eu vejo que a situação segue muito semelhante, né? Agora, com um potencial de agravamento muito grande, que nós não tínhamos no ano passado. O cenário do ano passado ele era um cenário de preocupação, né, mas que estava sendo administrado. Agora, neste ano, nós temos um cenário de preocupação que ainda está administrado, mas poderá ser de difícil administração a depender do que acontecer no hemisfério norte. Muito bom. E em relação aos fertilizantes, a gente tem em produção nacional, né? Hoje na bolsa a gente tem a fertilizante Scheringer, né? O Heringer, e a gente vê que a própria, né, principal empresa de fertilizante na bolsa importa ali cerca de 85% da matéria-prima que utiliza. Então, a minha dúvida é, a gente investir na produção nacional ainda deixa o Brasil muito dependente da importação, nem que seja a importação de matéria-prima, ou a gente já consegue investir na produção de fertilizantes e na geração de matéria-prima dentro do país? Marcos, a produção doméstica de fertilizantes é um universo a ser explorado no Brasil. Eu acredito que mais do que uma dificuldade, é um grande filão para quem pretende investir. Aproximadamente 85%, 90% de todo fertilizante que nós utilizamos vem do exterior. Então, é um mercado gigantesco que nós temos e temos potencial para aumentar a produção doméstica. O governo, já no ano passado, começou a trabalhar num plano nacional de fertilizantes. Outro ministro, Reinaldo Stefanes, começou a trabalhar também e não teve um segmento. Esse plano traçou um bom diagnóstico, né? Só que agora precisa ser colocado na prática, ou seja, dentro do universo de uma política, né, pública, uma política de investimento no Estado, nós temos, por exemplo, 3 elementos fundamentais. O primeiro é objetivo político, né? Esse Plano Nacional de Fertilizantes ele trouxe um objetivo político que é reduzir a dependência do Brasil, pelo menos, né, sair dos 90% de dependência e reduzir para 60% de dependência, né, até nos próximos 28 anos. Esse é um objetivo político. Então, agora nós precisamos do quê? De pavimentação normativa garantidora, previsível, que permita esse objetivo político acontecer. Então, temos que fazer ajustes aí na legislação de licenciamento, na legislação e na estrutura do órgão que trabalha com o mapeamento, né, geológico, que é o Serviço Geológico Brasileiro. Temos que fazer um ajuste na regulamentação que diz respeito às audiências que são necessárias para, por exemplo, uma potencial mina que esteja próxima, não dentro, mas próxima de uma área indígena, ter que fazer um monte de audiências públicas com os indígenas. Isso precisa ser mais célere, né? Precisa ser mais objetivo. Essa pavimentação normativa, né, e o governo, o parlamento, precisa fazer, né? Então, temos esses 2 pontos. Falta um, que é alocação de investimentos, alocação orçamentária, né? E nesse ponto nós temos alguma alocação que depende do governo, por exemplo, a construção de uma empresa uma montadora de automóveis, por exemplo. A pessoa olha o mapa brasileiro e fala, bom, um grande mercado é a cidade de São Paulo, né, talvez o maior mercado brasileiro. O segundo maior mercado brasileiro é o interior de São Paulo. Em São Paulo você tem USP, Unicamp, Unesp, tem mão de obra preparada, você tem pistas duplas, você tem ferrovia, você tem o Porto Santos. Então, talvez o melhor lugar para eu montar uma fábrica seria lá, né? No caso dos fertilizantes, não é assim.
né, a fábrica tem que ir onde a jazida está, principalmente fosfato e potássio. Então, o aporte orçamentário do governo seria no sentido de garantir fornecimento de energia elétrica, fornecimento de rota de logística para o escoamento desse produto, né? Então, de um lado, o aporte do governo, do outro lado, o aporte financeiro dos investidores privados, que aí, com base nessa estrutura normativa pavimentada, com os objetivos políticos estabelecidos, aí sim você teria esse investimento. Eu vejo que isso sendo feito, o Brasil tem interromper. Só um ponto que o senhor falou de reduzir em coisa de até, né, 28 anos, 18 anos. Um investimento nesse longuíssimo prazo para o setor privado é algo muito caro. Tá? É algo muito caro você levar o setor privado a investir no longo prazo em um setor que até então existia a produção nacional e a própria Petrobras foi abrindo mão dessa produção nos últimos anos. O que serve de calabouço para convencimento do setor privado a investir num setor como esse, que é o dos fertilizantes? Olha, eu vejo que é a confiança no governo e na legislação. Esse é um ponto fundamental, ou seja, se a pretensão do país de aumentar a sua produção de fertilizantes no espaço doméstico é realmente uma pretensão genuína. Esse é um ponto. Segundo, é essa pavimentação normativa, questão de licenciamento, questão de tributárias, que não tinha mencionado, mas é importante. Então, toda essa estrutura, né, normativa, garantidora, para o investidor olhar e ter um cenário de previsibilidade, isso é importante. Sem isso, a dificuldade é muito grande. No que diz respeito a, por exemplo, você citou o exemplo da Petrobras, e aí foram os nitrogenados, né? Nós temos, por exemplo, uma situação de difícil acesso ao gás. Hoje o Brasil é um importador de gás, né? Utilizamos aproximadamente 100 milhões de metros cúbicos dia, né? Produzimos aproximadamente a outra metade a gente importa. Uma parte vem da Bolívia, outra parte vem, né, GLP via navios, tanques aí. Então, sendo um importador de petróleo, com preço, um importador de gás, com o preço que o gás está no mercado internacional, é praticamente impossível você produzir nitrogenado aqui sendo competitivo. Por exemplo, competir com a Rússia, com o Irã, né, com países que têm um custo de gás bem mais barato do que a gente. Então, precisamos estruturar essa cadeia do gás. Precisamos pavimentar, concluir a regulamentação, principalmente a regulamentação que depende da ANP, né, da Lei do Gás. Precisamos ter a construção de dutos que permita trazer o gás da área de exploração do pré-sal para o continente e conectá-lo às redes que nós temos de dutos. Né? Tudo isso é importante fazer para você ter um preço do gás um pouco mais em conta e que permita produzir, né, dentro do país. Esse é um ponto fundamental. Acredito que a Petrobras não tenha continuado com essa linha de produção, até por ser um setor que não é a especialidade da Petrobras e que talvez ela observou que não teria muitos lucros, né, dentro disso. A justificativa foi justamente essa. E a minha questão permanece, né? Se a Petrobras, que tinha tanto em mãos para produzir algo que parece, né, haver uma demanda certa para isso no Brasil, se a própria Petrobras, que tinha tanto em mãos, largou esse mercado, faz sentido um investimento do setor privado para começar do zero que eu digo entre aspas, né, para começar uma nova produção, um novo foco na produção de fertilizantes no Brasil? Ou seria melhor a gente simplesmente mudar as rotas de importação ou diversificar mais as nossas rotas de importação? Vai se produzir fertilizante tão barato no Brasil quanto a gente compra de outros países? Olha, até o momento nós não conseguimos. Isso é fato, né? E nos últimos 25, 30 anos, por exemplo, não faltou fertilizante no mercado nacional. E mesmo se a gente conseguir produzir no âmbito doméstico, a probabilidade de continuarmos importando em maior ou menor quantidade um ou outro tipo de fertilizante, isso é fato. Né? Não, até 2050, por exemplo, não temos
condições de autossuficiência no Brasil. E provavelmente depois também não, né? Talvez é algo em torno de 40%, 50%, a gente vai ainda depender, salvo se as pesquisas, o mapeamento geológico indicar que temos jazidas importantes que ainda não foram identificadas. Isso é possível, porque aproximadamente 26% do território nacional tem mapeamento geológico. Na Amazônia, só 6% é mapeado, ou seja, a gente não sabe o que temos no subsolo efetivamente. Agora, a situação do gás, se conseguirmos, por exemplo, construir os dutos necessários para trazer esse gás do pré-sal para o continente, o cenário muda. O cenário muda. Talvez empresas com know-how específico para a produção de nitrogenado consiga fazer com que esse gás seja transformado em produtos competitivos dentro do território nacional. Muito legal. A gente viu agora uma iniciativa, né, da JBS, que anunciou um investimento de 91 milhões numa fábrica de fertilizantes para usar os dejetos da fábrica, né, da própria produção da JBS em fertilizantes. Esse é um tipo de movimento que a gente vê lá fora, empresas com outro foco, né, o foco em produção em proteína animal, gerando também fertilizantes como um braço de negócio, ou isso não é algo corriqueiro? Olha, sempre que alguém dentro da sua linha de produção tem condições de aproveitar algum resíduo e colocá-lo no mercado, é o caminho natural, né? Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, a indústria da laranja, que aproveita 100% do produto, né? De óleos essenciais, suco, ração, tudo é aproveitado. Então, quando você tem um modelo de negócio que permita você ter esse aproveitamento e ser competitivo, né, é o ideal. Então, vários, né, exemplos a gente tem, por exemplo, até algas, né? Nós temos, por exemplo, na China, que lagos salgados no interior da China que estavam sendo infestados por algas, a pesquisa levou ao conhecimento que tinha uma riqueza ali de nutrientes e hoje estão produzindo e já comercializando fertilizantes com base na produção de algas, né? Então, todo esse movimento dentro do universo da matriz biológica está acontecendo, né, ao passo que os químicos já estão consolidados, né? Por exemplo, os fertilizantes químicos, que a gente falou até agora, ele é uma herança da Revolução Verde, né? Foram desenvolvidos todos aí no século passado, no hemisfério norte, foram adaptados em vários países, né? Inclusive no Brasil, né? Agora nós estamos diante de uma mudança, né? Não uma mudança, mas uma concorrência com a matriz biológica, né? Então nós temos os biofertilizantes que estão na pauta, nós temos desenvolvimento, por exemplo, de micro-organismos, né, para solubilizar fosfato, por exemplo, para ajudar a planta a absorver esse fosfato que naturalmente fica no solo. Então, essa matriz biológica, ela está avançando. Agora, assim como a matriz química demorou décadas para se consolidar, essa matriz biológica também vai demorar décadas para se consolidar, né? Exige muitas pesquisas, exige mudança de cultura dos agricultores, né? Tudo isso tem que passar por um processo de adaptação, um processo de acreditação, né, para chegar no mercado de forma tranquila. O senhor acredita que essa crise deve levar a um maior investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, no setor agro? Acredito que sim, já estava ocorrendo um avanço das pesquisas, principalmente na China, né, que estão procurando uma abordagem na biotecnologia muito grande, né, para produzir sementes melhores, para produzir principalmente os biofertilizantes. E isso estava acontecendo na Europa, no Brasil também, né? E eu acredito que tende a continuar e até receber aportes maiores, principalmente do setor privado, né, para desenvolvimento desse segmento. Muito legal, meu caro. Olha, acho que para encerrar eu queria entender, né, deixar bem claro o que o setor agro espera do setor público nesse momento de crise de fornecimento, tanto de abastecimento de
combustíveis e de fertilizantes? Olha, nós temos a expectativa de que o governo continue fazendo essa diplomacia comercial para procurar garantir o abastecimento de fertilizantes, principalmente para a próxima safra. E esperamos que o governo desenvolva um plano safra robusto, né? Principalmente com foco no seguro rural, né? E a ampliação de crédito, porque o elevado preço dos insumos vai demandar maior capital dos agricultores para o plantio, né? E um aumento do volume de disponibilidade de crédito, aumento de disponibilidade de recursos para o seguro rural e equalização de juros para pequenos e médios agricultores, principalmente. Isso é importante, né? Então, até que o plano safra seja desenhado, a gente tem um espaço para avaliar os cenários, né? Principalmente ver o que está sendo semeado no hemisfério norte nessa safra, para a gente ter um desenho melhor do que virá até o final do ano. E eu acredito que se o governo fizer um plano safra robusto e continuar com essa diplomacia de procurar garantir o fornecimento de fertilizantes, o Brasil pode garantir a produção de alimentos para a sua população e ajudar a suprir o déficit de alimento para a população mundial, se porventura tivermos uma quebra de safra. Tá ótimo, meu caro. Com a expectativa, pensando agora na questão do financiamento, né, que isso levantou outra questão. A gente deve ver nos próximos meses um aumento da emissão de títulos de crédito do agro? Olha, eu acredito que sim. O setor, a agricultura é um setor que o investidor que conhece dificilmente tem medo de investir. É um setor que ele necessariamente precisa funcionar. A produção de alimentos ela não tem como deixar de acontecer, sob pena de você ter uma tragédia humanitária de cunho global. Então, a produção ela se profissionalizou muito nas últimas décadas. Nós temos mercados absolutamente sólidos, e eu acredito que o investidor privado que conhece e aquele que não conhece, procurar conhecer, ele vai investir na agricultura, principalmente na agricultura brasileira, que tem um padrão mundial, tem mercado garantido, né? E temos cada dia mais o desafio de produzir para alimentar a população brasileira, que aumenta, e a população mundial. É um ponto seguro para o investidor. Muito bom, deixou claro os bons sinais que o investidor deve procurar na hora de decidir sobre seus investimentos e deixou claro também com a segurança com a qual a própria CNA encara o agro nos próximos meses, no próximo período, nas próximas safras. Hilária, muito obrigado, viu, pela sua participação. Grato, Marcos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.